Olá, aqui é a doutora Nayara da Clínica Crossi. Hoje vamos falar sobre alergias de verão. Existem alergias de verão? Nessas alergias de verão a gente engloba aí vários outros quadros aí de quadros alérgicos, como urticária, dermatite atópica, que não são especificamente de verão, mas que podem agravar aí nesse período. Então, por exemplo, pacientes com dermatite atópica pode ter uma piora aí do quadro da dermatite por conta do calor, do suor, então ter mais coceira, ter mais lesões, que muitas vezes merece aí um pouco mais de atenção. E é um paciente que muitas vezes não gosta muito dessa época do ano. Além disso, tem as urticárias também, como eu disse. A urticária é aquela lesão que parece um vergão, uma lesão um pouco avermelhada, alta, que gera também muita coceira. Então, alguns pacientes com urticária crônica podem acontecer de ter também urticárias induzidas, ou muitas vezes alguns quadros de urticárias induzidas isolados. Alguns pacientes têm a urticária induzida isoladamente. E essas urticárias induzidas, elas podem ser, por exemplo, aquagênica, que é ocasionada aí pela água, pelo sol, como a urticária solar, a urticária ao calor, ao frio, a urticária colinérgica. Existem várias urticárias induzidas. É importante também aí o diagnóstico e o segmento com o alergista para ele justamente verificar se é realmente uma urticária que tenham aí um gatilho e não é uma urticária crônica espontânea, por exemplo, que são quadros mais comuns e bastante diferentes aí dessas urticárias induzidas. Muitas crianças acabam tendo uma reação um pouco mais exagerada aí à picada de pernilongo e acabam sofrendo um pouquinho também mais nessa época. É importante consultar então com um alergista imunologista para que ele possa dar o diagnóstico adequado e, além disso, realizar orientações baseadas também nessa época do ano que a gente vai entrar. Muitos pacientes também podem ter uma reação ao filtro solar, mais caracterizado como uma dermatite de contato, por exemplo. Esses pacientes precisam aí de uma investigação para ver qual filtro solar então é ideal que ele utilize. Ver qual substância que está gerando essa reação, e por isso é importante uma investigação adequada para que o paciente não fique sem o protetor solar. Essa época do ano é uma época que tem uma maior incidência dos raios solares e é muito importante utilizar o filtro solar. Outro quadro bastante relevante aí que a gente precisa comentar são as dermatites, que podem ser pioradas pelo cloro aí da piscina ou mesmo uma dermatite irritativa ao cloro da piscina. Esses quadros podem ser, às vezes, amenizados simplesmente com uma chuveirada após o banho de piscina e a utilização de um hidratante aí para ajudar a pele a se recompor e se proteger aí desse quadro. Dicas de verão. O banho para paciente com dermatite atópica é uma dica. Como aumenta muito aí o suor, o calor e a irritação da pele, aumentar o número de banhos no dia, banhos rápidos, uma aguinha aí morna, fresca, pode ajudar a aliviar aquela irritação da pele. Além disso, após banho de piscina, por exemplo, também é importante aí um banho, uma chuveirada e logo em seguida também utilizar o hidratante, por exemplo, para ajudar a aliviar a irritação do próprio cloro. Outra dica seria o uso de repelentes para pacientes e principalmente aí as crianças que sofrem com as picadas de pernilongo e dos insetos nesta época. Então, o uso repelente e não só o uso aí diário, mas também a reposição várias vezes ao dia do repelente. Muitas vezes a gente esquece desse detalhe que é importante também repor o repelente aí ao dia, durante o dia, para que essa proteção ocorra de uma forma mais eficaz. E para a hidratação da pele, é importante que sejam utilizados hidratantes sem cheiro, sem cor, para peles sensíveis. Geralmente são hidratantes branquinhos, sem corante, justamente para ajudar ali a proteger essas peles mais irritadas e mais sensíveis.